nós tomarmos assento, que foi um dia cansativo para nós, trabalhamos em pé, não é fácil. Diz assim o título, o tema fala a cura de um paralítico de Betesda. E nós juntos vamos entender esta palavra para nós sairmos daqui ricamente abençoados, crendo que o nosso milagre não está longe, está bem perto, mais do que nós imaginamos, amém? Diz assim o texto, vou ler o verso 1 até o 9. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu ou em hebraico, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse, diz o verso 3, jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, último versículo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Amém. Tome assento e vamos entender este capítulo de número 5, ao qual logo no início do versículo nós prestamos atenção no que diz o evangelista, o discípulo, o apóstolo João. Ele começa logo dizendo, depois disso. Mas para o nosso entendimento, depois disso o quê? Porque ele vem com uma narrativa acerca de um homem que havia ou estava paralítico há 38 anos. Ele não tinha 38 anos, ele estava nesta situação, nessa condição há 38 anos. Mas ele começa o versículo dizendo depois disso. Depois disso o quê? Depois disso porque, se você acompanhar o capítulo 3 e o capítulo 4 deste mesmo livro, você vai ver João também contando, porque ele andava com Jesus, e ele conta que Jesus estava ali em Jerusalém, depois desce para a Judéia, e da Judéia ele desce para Galiléia e vai fazer um milagre. Ali vão acontecer o primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, por conta de uma festa que Jesus vai. Em seguida, ele acaba se deparando com um oficial do rei, que vai até o encontro de Jesus, e ele está ainda na Galiléia, e ele vai pedir um milagre para o seu filho, e ali encontra-se com Jesus. Jesus diz: você pode voltar para casa, que o teu filho já está são, já está curado. E naquela mesma hora, mais tarde, quando o oficial do rei chega em casa, ele encontra com o seu serviçal, e ele diz: olha, o seu filho já está lá, rindo, brincando, está curado. E ele diz: que horas foi isso? Vamos dar um exemplo. Foi 7 horas da noite. E ele entende: opa, mas 7 horas da noite foi a hora que Jesus me disse que o meu filho já estava curado. Ou seja, Jesus acaba de realizar o seu segundo milagre, que foi a cura desse filho de um oficial. Então João está seguindo a narrativa dos fatos conforme ele acontecia. Ele contava os milagres que ele via Jesus fazendo através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E ele agora vai contar para nós, nesses 9 versículos que nós lemos aqui, e para o nosso entendimento, e não ficar só nas palavras de João, mas para que nós possamos entender acerca do milagre. E aí talvez eu possa te fazer uma pergunta, como eu fiz a mim mesmo essa semana: qual o critério, qual é a fórmula para nós alcançarmos, conquistarmos o milagre?
muitas vezes nós estamos orando com o objetivo de alcançar o milagre, porém esse milagre não chega, e nós somos seres humanos, somos falhos, somos fracos, imperfeitos, e muitas vezes pode ser que esse milagre demore a acontecer, e muitos de nós vamos desistir no meio da caminhada, vamos enfraquecer, vamos fraquejar, e Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe disso, Ele tem três de muitos dos seus atributos, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar e Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então, na onisciência de Deus, que é saber de todas as coisas, Ele sabe que nós íamos fraquejar, Ele sabe o momento que nós íamos nos desviar, Ele sabe o momento que nós íamos parar, Ele sabe também daquele que vai avançar, porque cada um de nós tem um temperamento, cada um de nós tem uma forma particular de ser, e Jesus tem uma forma peculiar, ou seja, única de tratar cada um de nós. O salmista chega a dizer que antes de nós sairmos do ventre, do útero da nossa mãe, Ele já conhecia-nos, ou seja, ainda não havia acontecido o relacionamento sexual entre o marido e a mulher, o espermatozoide ainda não tinha fecundado o óvulo, e ele já sabia que a Tatiane ia nascer, e a mãe ia pôr o nome de Tatiane, de Andréia, de Ronaldo. Isso é a onisciência de Deus. E João vai contar aqui para nós que certa vez, após esse milagre, porque ele diz, depois disso, esse milagre ter acontecido, desse segundo milagre, ele pega Jesus, sai da Galileia junto com os discípulos, acompanhando, e João pensando, guardando, refletindo para depois escrever. Eles vão subir novamente para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era a cidade santa, era a capital ali das religiões. Predominava-se 3 religiões fundamentais: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E o cristianismo ainda não tinha ganho força. Então, a palavra de Deus vai dizer aqui que Jesus recebe um convite. Jesus é convidado pelos judeus para ir, num dia de sábado, a Jerusalém. Então ele faz a trajetória contrária, ele sobe novamente para Jerusalém e vai até essa cerimônia. Porém, aqui vai se abrir um parênteses, porque João vai narrar para nós que ali aquele homem paralítico estava atrás de um milagre. Ele para de falar aqui no verso 1 sobre o que Jesus estava fazendo, e ele já entra numa narrativa no verso 2 sobre um determinado lugar em Jerusalém, ou seja, o tanque de Betesda. O que era o tanque de Betesda? No hebraico, como era a língua falada lá, era a casa de misericórdias, ou seja, ali era um lugar onde todos na cidade iam numa fonte por nome Betesda buscar um milagre. Que milagre era esse? Ali, por uma cultura deles, eles tinham crença, fé, que descia um anjo de tempo em tempo, agitava aquele tanque ali de Betesda, e após agitar aquele tanque, o primeiro enfermo, o primeiro coxo, o primeiro paralítico, o primeiro cego, o primeiro surdo, qualquer enfermidade que entrava naquele tanque era curado. E isso acontecia. E o paralítico, esse que João está falando, está atrás de um milagre. Está atrás de ficar são, porque já há 38 anos da sua trajetória de vida, ele estava procurando um milagre. Então ele vai numa fonte em Jerusalém, que está a porta das ovelhas, ou seja, vamos abrir aqui novamente para o nosso entendimento as portas de Jerusalém. Naquela época, Jerusalém, na época de Jesus, Jerusalém foi destruída, a cidade santa, 16 vezes, pelos seus inimigos, seus adversários. E a história vai dizer, junto à Bíblia, que nessas 16 vezes que ficou em ruína Jerusalém, houve reconstrução a partir das ruínas. E um desses construtores, ou reconstrutores de Jerusalém naquela época, antes de Jesus, antes de Cristo, foi Neemias. Se você abrir o livro de Neemias, você vai ver um grande reconstrutor de Jerusalém. E ele pega com o seu
chefe, com o seu patrão, com o seu governador, com o seu rei. Ele pega condições financeiras, ele pede ajuda e vai construir ou reconstruir Jerusalém. Aí a Bíblia no livro de Neemias vai dizer que ele constrói tudo muito bem. E essas 12 portas de Jerusalém são 12 portas que dão acesso à parte interna da cidade. E essa cidade de Jerusalém nessa época não tinha praças. Cada porta, essas 12, que dava acesso à cidade de Jerusalém, cada porta tinha um nome, cada porta tinha uma finalidade. Uma porta dava, vamos lá, para um pátio. Outra porta dessas 12 tinha acesso a um gabinete, a uma sala de reuniões, a outra a um lugar que podia fazer culto, uma outra a porta das ovelhas, ao qual nós vamos falar. Uma outra porta também ia de encontro a um determinado lugar dentro da cidade, onde Jesus também tinha que entrar em Jerusalém por uma dessas 12 portas para ir na festa. Tinha um salão de festa, uma cerimônia dos judeus, a qual ele foi convidado. Então Jesus está indo para Jerusalém, e no caminho era para ele entrar por uma dessas 12 portas. E Jesus conhecia Jerusalém. Jesus conhecia na palma da mão Jerusalém. Era a cidade pela qual ele estava fazendo um milagre. Então Jesus, qual é a lógica? É ele entrar por uma dessas 12 portas, das quais 10 portas eram feitas de madeira, a qual Neemias reconstruiu lá atrás. E 2 dessas 12 portas, eram feitas de ferro ou de bronze. Jesus sabia qual era a porta, não estava escrito na porta o pátio que dava acesso. As pessoas sabiam qual era. E Jesus vai entrar justamente na porta onde dava entrada ao tanque por nome Betesda, porque ali chamava-se Porta das Ovelhas. Essa porta, não sei, talvez de madeira, que Jesus escolheu, e escolheu certo, ela dava entrada para o tanque Betesda. E o João aqui, ele vai narrar que esse tanque, ao centro e à sua volta, havia 5 alpendres. Nós lemos, os 5 alpendres eram 5 varandas, ao qual ficavam os coxos, paralíticos e enfermos, esperando o mover das águas para ir até lá e ser curado. Porém, eu quero abrir outro parênteses, porque Jesus entrou por essa porta, e ele está justamente nesse dia observando o que está acontecendo à sua volta. E ele vê realmente naqueles pátios, naquelas varandas lotadas de enfermos, estavam cheios 5 alpendres, as 5 varandas, e lá próximo onde eles deveriam estar, só estavam alguns mais privilegiados. E é agora que eu quero te explicar sobre justamente essa situação. Os judeus religiosos daquela época, eles administravam esse tanque. Então eles cobravam taxas pesadíssimas para os ricos, mais abastados, a terem uma posição privilegiada. Aqueles pobres, miseráveis, aqueles que estavam ali desprezados, que eles faziam acepção, ficavam ali naqueles pátios, naquelas varandas. E aqueles que podiam pagar a taxa, eles ficavam próximo do tanque e ainda tinham em seu favor os escravos e alguns eunucos, que eram pagos pelos judeus religiosos gananciosos que cobravam, e eles ajudavam os ricos, os doentes que os ricos levavam ali, deixavam-os porque não queriam se contaminar, e esses eunucos e esses escravos já tinham um papelzinho lá que havia pago, Eles pegavam esses doentes e rapidamente, após o anjo descer, movimentar ou mover as águas, agitar as águas, essas pessoas ricas e abastadas entravam no tanque e eram curadas. Então os desprezados, os pobres, os enfermos, ficavam sempre por último, ficavam sempre para trás, eles ficavam sempre à berlinda, ficavam à beira de um milagre, mas não conquistavam um milagre. Aí a gente volta para falar desse homem que nós lemos, que João fala sobre ele. Ele estava ali todos os dias. Faça ideia qual era a maneira que ele
utilizava, já que era paralítico, acredito eu que a paralisia era total, talvez, não sei, movesse somente a cabeça, a Bíblia não nos fala isso, mas nós vamos entender através das Sagradas Escrituras que ele pega e vai para ali todo dia. E olha a frustração que esse homem tinha e aquelas demais pessoas. Mas como nós não estamos falando dela, porque João teria que ter muitos livros para falar de todos eles, ele cita esse paralítico que está ali à beira do tanque Betesda todos os dias. Ele tem que pedir alguém para de manhã pegar ele e levar para lá. Depois ele tem que depender de alguém levar ele de volta. Todos os dias, durante os 38 anos que ele esteve enfermo, ele esteve ali naquela fonte, ele esteve ali naquela entrada chamada Porta das Ovelhas, ele esteve ali naquele tanque Betesda, casa de misericórdia. Só que acontece algo extraordinário na vida deste homem, e João vai narrar o milagre que agora acontece. Sabe por quê? Porque ele estava indo numa fonte em que havia ter que pagar a propina para conseguir o milagre, mas agora está chegando do lado daquele homem a fonte inesgotável de todos os milagres. Está do lado dele alguém que está observando ele e vendo a ação dele. Ele está largado ali no chão, alguém o colocou e ali ele ficou naquela varanda. E Jesus está observando que aqueles que estão pagando estão indo primeiro, estão conseguindo o milagre, e ele está ali aguardando. E aí Jesus vai falar com ele. Aleluia. Jesus vai dirigir a palavra àquele homem e ele vai responder. E Jesus, vendo aquele homem deitado numa situação deplorável, ele olha para ele e pergunta para aquele homem a sua situação, a sua condição. E ele conta que está ali e por que está ali. Ele conta praticamente a narrativa de João. E ele diz que estava ali nessa condição e que estava esperando o milagre dele, estava esperando a oportunidade dele. Por quê? Porque não chegava, a hora dele não chegava, estava tardando, já estava dando a hora de voltar para casa. Estava dando a hora de voltar para casa e ele não havia conseguido o milagre. O milagre não havia encontrado com ele, nem ele com o milagre. E ele estava na fonte do milagre. Só que aí João vai dizer para nós que ele encontra com a verdadeira fonte do milagre, mas ele não sabia. Então Jesus vira para ele e pergunta. Mas ele diz, sem conhecer o mestre: Senhor, com respeito, ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajuda. Está vendo lá? O anjo acabou de sair, moveu-se a água, eles que têm condições vão lá e conseguem o milagre. Eu estou aqui. E Jesus viu que aquele homem não havia desanimado. Para ele estar ali há 38 anos buscando um milagre, é porque aquele homem tinha fé, é porque aquele homem acreditava, ele tinha objetivo, ele tinha perseverança, ele tinha esperança de que o milagre que ele estava buscando, que era a cura para o seu mal, que já há 38 anos o impedia, talvez, de sustentar a sua família, de trabalhar, de ir e vir, de viver uma vida normal, mas ele não desistiu, embora estivesse vendo que nem tão cedo ele conseguiria. Porque aquela condição em que os mais abastados, os ricos, tinham condição de entrar no tanque, agitou-se a água, entrou, acabou. Só no outro dia que o anjo vai entrar novamente. Então o milagre dele estava bem distante. E quantas vezes nós pensamos que o nosso milagre está longe? Quantas vezes nós achamos que alguma coisa não vai acontecer na nossa vida? Quando nós até duvidamos de Deus. Muitas vezes, porque a nossa fé, ela se torna fraca, falha, obsoleta. A gente começa a achar que a nossa fé é em vão, ou que a gente não tem fé suficiente para mover a mão de Deus, ou fé suficiente para Deus se agradar de nós e lembrar de nós. Quando Jesus foi a essa festa em Jerusalém, ele sabia, conhecia a entrada que dava acesso ao salão de reuniões, fechamento de negócio, festa, mas ele escolheu entrar naquele dia justamente pela porta das ovelhas. O que Jesus me ensina com isso? Ele é a porta das ovelhas, ele é a casa de misericórdia, ele
Ele é o bom pastor, Ele é a solução e Ele é a porta do milagre. Então ele vira para aquele homem que está dizendo para ele que não tem ninguém que o ajude. Então acho que ninguém te ajuda. Então acho que a gente está precisando de uma palavra, de um milagre, de um abraço. Às vezes a gente se coloca do lado de uma pessoa esperando que a pessoa tenha uma boa palavra para nós, né? Às vezes a gente está passando por uma situação, às vezes não é nenhum milagre, a gente só está com um problema em casa, um problema, né, de ordem pessoal, e a gente fica esperando que alguém dê uma palavra satisfatória, que levante um upgrade na gente, né? E não vem. Ou vem uma palavra totalmente contrária. Mas quem tem uma palavra poderosa para nós é Deus, é Jesus. É Ele que tem o poder, é Ele que é a fonte dos milagres. E se nós estamos diante da fonte do milagre, é ter certeza que, aí vamos abrir outro parênteses, o tempo de Jesus. O tempo de Jesus não é o mesmo teu tempo. Eu estou ali, estou de olho na hora. Estou de olho na hora. Ou seja, o nosso relógio, o nosso tempo é diferente do relógio escatológico de Deus. É diferente do relógio onde Deus fala através do salmista que 1000 anos para Jesus é um dia. E um dia para Jesus é como 1000 anos. Ou seja, muitos hoje ainda estão dizendo, a gente conhece essa historinha da carochinha que Jesus vai voltar há muito tempo da minha avó, bisavó, tataravó, tetravó, mas ainda é uma promessa que ele faz que vai voltar. Porém, muitos de nós já desistiram, cansou de esperar. Não quer mais, eu vou sair da igreja, que esse negócio de Jesus vai voltar, que Jesus faz milagre. Eu muitas vezes falo aqui, embora estamos começando essa obra agora, tem poucas pessoas, mas eu sempre falo aqui, olha, você está aí em busca do teu milagre, da tua bênção, de alguma coisa acontecer na tua vida. Aí é o dia que o anjo vai trazer, né, a mão de Deus, uma bênção para você, um milagre para você. É o dia que você saiu, é o dia que você largou Jesus, não quis ficar, não quis estar. E aquele dia, não, mas o anjo vai lá na minha casa. Não, ele viu a tua fé, ele viu que como o paralítico de Betesda ficou ali diante do tanque, independente da situação que estava à sua volta, ele sabia que nem tão cedo ele ia receber um milagre, mas ele ainda estava à espera de um milagre. Ele sabia que o milagre ia acontecer. Então, com essa fé, com o objetivo que eu perguntei, né, eu falei aqui na verdade, né, sobre qual o critério ou qual a fórmula, né, para receber um milagre. Agora sim, no final de um sermão curto como esse, eu entendo que Jesus quer nos ensinar que não tem fórmula e não tem critério. Não tem que ter muita fé, ou pouca fé, ou média fé. Não, a gente tem que ter o objetivo, que é o foco, a perseverança. Não é verdade que é todos os dias que pudermos estar na casa de Jesus, na casa de Deus, na casa do Senhor, onde tem a fonte, né, dos milagres, onde nós estamos orando. Daqui a pouco nós vamos orar pelos pedidos de oração que já tem dentro dessa casa, pelas vidas que vão entrar por essa igrejinha pequenininha e vão fazer parte desse corpo e que vão fazer parte, né, desse grupo de pessoas que vêm aqui, não para chorar a miséria, não para se desanimar, não, mas virão para ouvir uma palavra que levante, uma palavra que, sabe, conforte, uma palavra que faça você, amanhã, se for segunda-feira, né, como pregamos aqui no domingo, você começa a semana, não é com o pé direito, com o pé esquerdo, mas é com aquela promessa viva no teu coração, com aquela promessa que está assim, eu tenho uma obra para você, eu tenho uma vida diferente para você, eu tenho um milagre para você. Às vezes, quando nós estamos namorando, né, agora a gente não namora, não namora mais. Agora a gente não está mais em tempo de namorar, agora é para Tatiana que namora, né? Nós já estamos casados. Mas aí a gente está assim, nesse auge, né? Será que é esse? Ai meu Deus! E muitas vezes aquilo vem para nós como uma bomba, porque às vezes a gente se decepciona. O homem vai nos decepcionar, a mulher vai nos decepcionar, mas Deus não decepciona nunca. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Entra um homossexual, entra uma lésbica, entra um bandido, entra um bêbado, como entrou na quarta-feira e nós abraçamos ele aqui, não foi? Entra, está na igreja, senta ali. Tem pessoas que não, ali não pode sentar não, põe ele lá fora, põe ele lá. Entra, senta aqui e Deus vai dar condição de você dar um abraço nele e falar do amor de Deus, ele vai chorar com você. Essas pessoas que hoje estão vivendo essa ideologia de gênero, ela
vai entender a palavra, ela vai sentar, ela vai ver o que Deus ensina para nós aqui, porque o próprio Deus não fez acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Deus não fez, por que eu vou fazer? Se aquele paralítico estivesse esperando um milagre da parte dos judeus religiosos e chegasse lá, está na fila, chegou a vez dele, e ele dissesse, você tem 100 reais aí para pagar para entrar no tanque? Ele ia dizer, eu não tenho, eu não trabalho, sou paralítico, não tenho condições, nem esmola, eu tenho que pegar com a boca a esmola, alguém pegar para mim, não tem ninguém comigo. Como é que eu vou separar um dinheiro para pagar a você um milagre? Ele poderia dizer isso, mas o que ele fez? Ou se ele fosse entrar nessa tal fila que a gente subjetivamente está colocando aqui, ele ia entrar, ia na fila, alguém ia levar, conduzi-lo à fila, ele não ia ter o dinheiro e ia voltar lá para trás para esperar ter um dinheiro. Não, ele tinha fé. A única coisa que ele tinha, não podia andar. Não tinha ninguém que ajudasse, ele tinha que implorar. Porque ao longo dos 38 anos nesse estado, tinha que pedir alguém para levar. E a situação naquela época em Jerusalém, em Israel, na Palestina hoje, nem todo mundo era assistido. A viúva, por exemplo, não era assistida. Naquela época não tinha ajuda. A criança era calada, a mulher não tinha voz naquela época. Ou seja, todos que estavam vivendo eram os homens que tinham direito a ir na igreja, no tabernáculo, no cenáculo, aos sábados no templo dos judeus. A mulher tinha que ficar em casa, não podia nem falar. Tinha que perguntar alguma coisa ao marido, e o marido dentro de casa respondia a ela. Era esse o sistema que imperava, machista e religioso naquela época. Mas Jesus veio para quebrar todo o paradigma. Jesus veio para transformar todas as situações e dizer que ele era Deus. Embora homem 100%, embora 100% Deus, mas ele quebrou todos os paradigmas, não fez acepção, chega a ponto de chegar numa certa vez que ele está indo em direção a ali Cafarnaum, alguma daquelas cidades que ele pregava o evangelho, e eu não me recordo agora certo a cidade, mas eu me lembro que havia um prostíbulo e Jesus estava passando e viu, ele sentiu que ali dentro tinha pessoas embriagadas, e naquela situação, e ele vai sentindo para entrar, os discípulos vão até a porta, e o barro, não mestre, o senhor não vai vir aqui não, isso aqui só tem gente que não presta, e ele diz, peraí, eu vou entrar, e vou sim, por quê? Porque eu vim para os que estão doentes, não para vocês que já estão sãos, os que estão bons. Então eu vou ali, entrou no prostíbulo, pregou a palavra dele no prostíbulo, ou seja, ele não fez acepção de ninguém, quem somos nós para fazer acepção de alguém? Aí aquele paralítico, ele viu ele sendo desprezado, e todos aqueles que estavam ali, mas a situação dele, Jesus, eu acredito, fez milagre na vida de muitos ali, ou de todos, mas a Bíblia só conta no capítulo 5, porque se não tem como pôr todos os milagres que Jesus fez aqui, nesses 66 livros, dividido entre Antigo e Novo Testamento, não tem como, ou seja, Jesus vai, através da vida de João, olhar para aquele homem, perguntar a ele, e ele vai responder, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus fala para ele, rapaz, você está dependendo de quê? Levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia. E no mesmo instante dessas palavras proferidas por Deus, aí Deus vai me lembrar agora, o Espírito Santo, sobre Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando o verbo vivo, a palavra que saía da boca de Deus no céu, criando o mundo, e ele dizia assim, que haja luz, que haja os animais, que haja água, que haja a fonte inesgotável, que haja as montanhas, que haja as flores, os peixes, ou seja, pela sua palavra tudo foi criado, diz ali no livro de Gênesis da criação. E a palavra de Jesus ali foi essa, levanta, toma tua cama e anda. E isso, se você for ler o texto em casa todo, você vai ver que isso trouxe uma discussão com esses judeus religiosos muito grande, porque começaram a pôr Jesus na parede dizendo que ele estava errado, que ele não podia mandar o cara ficar de pé, que o milagre não era feito assim, quem era ele para fazer milagre, ou que não podia fazer milagre no sábado, porque os judeus guardavam o sábado, ou seja, toda uma situação para tentar humilhar Jesus. Mas essa parte aqui,
a gente empurra para você ler em casa, se tiver vontade de ler. Porém, quando Jesus declara que ele é o Filho de Deus, aí acaba tendo que sair de perto dele, porque os judeus vão tentar de alguma coisa, de alguma forma, escandalizar, matar, prender Jesus, como foi durante o ministério terreno de Jesus. Mas o que eu quero que, para finalizar essa mensagem, que você, né, Andréia e Tatiane, se prenda como eu me prendi, como Jesus falou comigo nessa mensagem, acerca de que, no finalzinho dessa mensagem, ele falava comigo acerca de que, para que eu me desprenda de tudo nessa vida que me atrapalhe de entender que ele, como fonte de milagre, fará o milagre na hora que ele quer. A mim e a vocês, basta apenas pedir, basta apenas clamar. Não é isso que o profeta Jeremias diz, capítulo 33? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Ou seja, nós pedimos, está lá em Mateus 7,7, né? Quem pede, recebe. Quem bate, encontra. Quem busca, né, acha. Ou seja, se nós estamos fazendo como Marcos 6,6, que diz, vai para o teu quarto, dobra o teu joelho, clama. Deus, teu Pai em secreto, que ele te responderá. Aqui tem vários versículos que vai dizer qual é a resposta, qual é o objetivo, qual é o critério ou a fórmula para nós recebermos um milagre. Eu não sei qual milagre que você está precisando na tua vida, secular, particular, pessoal, espiritual, física, mental, não sei, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que a mesma fonte de milagres, que é Jesus, estava ali, pronto para fazer um milagre na vida deste homem, é o mesmo que hoje está conosco. Aleluia. Esperando e aguardando. Somente a gente pedir. Olha, não é fazer uma comparação de que Deus é o nosso empregado, ele não é. Muitos acabam botando Deus na parede igual uma barata que a gente quer matar. Mas não é, Deus, ele está à nossa disposição, exclama a mim. A mim basta só te responder. Ou seja, a gente clama e Jesus nos ouve. A gente pede e Jesus nos dá. Por quê? Porque ele é a fonte inesgotável de vida. Ele é aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Além do que pedimos, além do que pensamos, além do que entendemos e além do que esperamos. Ele pode fazer. Aleluia. Então, se havia, eu não vou perguntar se tem, mas se havia alguma coisa impossível que você achasse, Lucas 1,37, o impossível para nós é possível para Deus. Se havia alguma coisa impossível, algum milagre que você já está pedindo, né? Há muito tempo, ou há pouco tempo, ou há alguns dias, ou você começou a pedir, não chega a ser um milagre, Ronaldo, não chega a ser uma coisa grande, é algo espiritual, alguma coisa na minha vida profissional. Esse milagre vai acontecer no tempo que aconteceu, não digo 38 anos, foi a condição daquele paralítico, mas o dia que Jesus escolheu para dar o milagre àquele homem foi aquele dia. Ele esperou 38 anos, eu não sei quanto tempo eu e você vamos esperar, mas aí, Ronaldo, e se eu tiver que esperar 38 anos? Deus vai te dar vida e saúde, como deu ao paralítico para esperar milagres. É isso que Deus faz. A nós ele envia a cura para as enfermidades, a força da nossa fé, o fortalecimento da nossa fé, a esperança, né? Está lá em Romanos 5, 3, 4 e 5, que ela gera esperança, paciência, esperança, expectativa. Ou seja, Paulo está ali ensinando sobre isso. Nós devemos ter paciência. Quantos estão no Salmo 70 e não conseguem ficar no Salmo 41? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. As pessoas estão paradas. Pararam de desistir de tudo, porque cansaram de esperar. Aí vai lá para o 70. O 70 no versículo 1 diz o quê? Dá-te pressa, apressa-te em nos socorrer. Não, eu fico no 40, porque eu sei que a qualquer momento esse Deus há de nos abençoar e há de decretar, né, uma bênção, uma vitória, um milagre virá. Eu estou pedindo alguns milagres, eu estou pedindo algumas coisas para Deus. Merecer? Não mereço. Mas sei que Deus há de um dia entregar esse milagre para mim e para você também. Bem, eu creio em milagres. Se a gente não crê em milagre, a gente não pode mais viver na casa de Deus. Porque o Deus
nosso. Se Deus que está na igreja, que está na nossa casa, está no nosso trabalho, anda conosco através do Espírito Santo, é esse Deus que quer que a gente tenha fé. O que diz lá em Hebreu, né? Fé, firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Se você fosse o contrário, não, eu preciso ver o meu milagre primeiro. Aí eu peço. Como seria isso? Então a gente tem que pedir e aguardar com paciência, com fé, crendo. Hoje eu deixei uma palavra com a menina lá no trabalho, que está em Jó 2, versículo 28. Se determinando tu alguma coisa, seja firme no teu propósito e a glória de Deus brilhará no teu caminho. Foi palavras de Jó, dando um cara que estava enfermo, se coçando com um caco de telha e dando uma palavra para as pessoas, dizendo que ela tem que ser fiel naquilo que ela está buscando. Então, seja fiel na tua oração, peça, não desista, não põe lá na gaveta, vai dar teia de aranha, vai ficar amarela. Não, continua cada dia, porque pedir, dar-se-vos-á. Buscai e encontrará, porque aquele que pede recebe. Amém? Vamos ficar de pé.